Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós vamos estudar em nossa devocional de hoje, com a graça de Deus, na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 9. Segunda carta, capítulo 9. Do verso 10 em diante, uma pequena perícope da palavra de Deus, mas que nos traz ensinos preciosos, magníficos, para esses dias em que nós estamos vivendo de puro materialismo, onde nossa mente está voltada somente para o aqui e agora. Mas o texto nos ensina algo surpreendente. E diz assim o texto da palavra de Deus: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para com eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O que eu tenho não é suficiente. Essa tem sido uma das respostas ouvidas de muitos quando é solicitado uma contribuição um pouquinho maior ou uma contribuição para alguém que se encontra em necessidade. Dessa forma, Hebreus capítulo 13 diz: Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Não esqueça de fazer o bem. É exatamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Não esqueça de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com aqueles que estão necessitados, porque Deus gosta desses sacrifícios. Deus gosta desses sacrifícios e Ele tem prazer, Ele se compraz nesse sacrifício. A nossa história de hoje, da devocional diária, conta-se que uma mãe estava voltando da igreja e os seus filhos estavam assentados no banco de trás do carro. Quando a sua pequena comia um pacote de biscoitos, os seus irmãos imploravam para que ela então compartilhasse parte daqueles biscoitos com eles, tentando mudar a conversa, porque o clima estava ficando denso, pesado, difícil, insuportável. Os nervos estavam à flor da pele entre as crianças. Então aquela mãe perguntou para a dona dos biscoitos: Como foi o seu dia na classe da escola dominical hoje? E aquela criança então docemente falou: Olha, o que nós aprendemos foi que um garoto muito gentil estava... Aí ela foi assim, até que ela conseguiu relembrar a história. E contou que alguém havia dado a Jesus 5 pães e 2 peixes. E que aqueles pães e peixes
que aquela criança havia dado, com aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus havia alimentado 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E então, a resposta da mãe foi: que garoto gentil, você não acha? Você também não acha que Deus pode estar pedindo a você para dividir o seu peixe? Perguntou aquela mãe. E a resposta foi categórica e imediata. Não, ela respondeu. Não. E então, aquela mãe tentou encorajá-la para que ela não ficasse com todos os biscoitos para si, mas que dividisse aqueles biscoitos com a sua irmã. Mas ela não se convenceu e disse: não tem o suficiente para todo mundo. Meus irmãos, como é difícil compartilhar, não é verdade? É mais difícil compartilhar do que nos apegar. Nós nos apegamos às coisas à nossa frente com muita facilidade. Lembra da viúva? Daquela viúva que respondeu para o profeta Elias? A mesma fala dessa criança. Ela respondeu para o profeta Elias: o que eu tenho não é suficiente. Eu não tenho o suficiente. Elias disse: o que você tem para comer? Ela diz: eu tenho um pouco de farinha, mas eu vou fazer comida para nós, para o meu filho e eu. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. O que eu tenho é apenas o suficiente para isso. E o profeta então insistiu: cozinha isso que você tem para mim. Cozinha o que você tem para mim. E depois de relutar bastante, aquela mulher obedeceu. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o alimento foi suficiente para alimentá-los por muitos anos. O alimento nunca faltou. Sabe por quê? Porque Deus honra. Deus honra aqueles que o honram. Deus honra. Talvez nós façamos os cálculos diante daquilo que nós possuímos, diante daquilo que nós temos, e achamos que aquilo não é o suficiente para todos. E a presunção é: se eu der, vai fazer falta para mim. Se eu der, vai fazer falta para mim. E Paulo nos lembra, meus amados irmãos, nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, que o próprio Deus, Ele quer nos enriquecer. Deus quer nos enriquecer, mas para isso Deus precisa ver a nossa generosidade. O verso 10 em diante diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Verso 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Deus tem prazer em multiplicar os nossos bens. Deus tem prazer em nos enriquecer de muitas coisas, para que nós, então, possamos em tudo ser generosos. Assim, então, meus amados irmãos, a matemática do céu não é um cálculo de escassez, não é um cálculo de que se eu fizer isso vai faltar para mim, ou o que eu tenho não é suficiente. A matemática de Deus é de abundância, a matemática de Deus é de multiplicação, a matemática de Deus é de abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos tais que dela advenha a maior abastança. Nós podemos dividir com alegria, porque Deus promete multiplicar
para que nós possamos ter em abundância, enquanto somos generosos com os outros. Depende de você, para que Deus possa multiplicar as suas bênçãos sobre a sua vida. Assim então, meus amados irmãos, vamos pedir ao Pai para que Ele cuide bem de nós e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Peça a Deus para te ajudar a pensar nos outros, a ver a necessidade dos outros hoje e a dividir a tua provisão, a provisão da bondade de Deus sobre você, para que você seja bondoso para com os outros. Quando nós cremos que Deus é bom, e Deus é, podemos aprender a abrir nossas mãos e abençoar os outros. Deus sempre vai colocar diante de nós oportunidades únicas, oportunidades maravilhosas de nós sermos bênçãos na vida dos outros. A única coisa que nós precisamos é saber aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. E Ele nos dá a oportunidade hoje para nós sermos bênçãos na vida dos outros hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus coloque essa liberalidade em nosso coração para nós sermos bênçãos na vida dos outros. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, nós oramos neste momento para te engrandecer e para te agradecer pelo Deus que és, pelo Deus que não deixa faltar nada na nossa vida, pelo Deus que tem nos abençoado todos os dias com farturas, com bênçãos celestiais, com bênçãos materiais. E nós oramos agradecendo e pedindo, quebrando os nossos corações, para que nós possamos ver a necessidade do outro, acolher, abençoar, para que o Senhor possa nos abençoar ainda mais. Nós oramos, pedimos isso no nome de Jesus. Abençoa, Deus, os enfermos, abençoa, Deus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão acamados. Estende a tua boa mão e guarde-os, proteja-os e cura-os. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso eterno Pai e que o Santo Espírito de Deus entre na sua casa, entre na sua vida e na vida de todos os seus, hoje e para todo sempre. Amém. Fique com Deus. Uma semana abençoada a todos.